E vamos dar continuidade nesta terça, neste texto tão conhecido dos nossos irmãos. Enquanto os nossos irmãos aqui na DEF Lorian estão procurando ou já se organizando no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir, quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este culto de ensino da palavra de Deus. Fica conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Então vamos para a palavra do Senhor nesta noite, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que nós meditamos é a sequência das atividades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele contou algumas parábolas. Obrigado. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, que já meditamos aqui nesta igreja. E no mesmo dia que ele contou estas parábolas, ele foi com seus discípulos a uma outra região, a região Gerazeno ou dos Gadarenos. E nessa travessia aconteceu uma grande tempestade. Essa tempestade mostrou que os discípulos ainda precisavam confiar mais em Jesus. Mostrou-nos também que Jesus sempre tem algo a mais para revelar-se aos seus discípulos. E mostrou o quão poderoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, pastor brasileiro, expondo esse texto, ele mostra que há 3 perguntas que regem este texto. A primeira pergunta é: Mestre, não te importas que pereçamos? Os discípulos estavam lutando com suas forças. Eles eram pescadores e acostumados àquelas circunstâncias, acostumados àquelas tempestades, e eles tiravam águas do barco, ajustavam as velas, ajustavam os pesos, para que pudessem manter o equilíbrio e o barco não viesse a pique, e o barco não fosse naufragado. E só que tem coisas, meus amados irmãos, eventos que nem sempre as nossas habilidades, as nossas forças, as nossas habilidades, características, talentos que Deus nos deu e nós desenvolvemos, nem sempre elas são suficientes. E eles acordam Jesus. Quem sabe eles disseram: não vamos acordar Jesus porque isso aqui é trabalho nosso, nós damos conta disso.
Então, eles acordam Jesus depois de muito labuta, depois de muito labor. Eles acordam Jesus depois de muita luta e perguntam: Senhor, não te importas que pereçamos? Muitas das vezes a gente está tão agoniado que às vezes já no sufoco buscamos a Jesus e perguntamos: Senhor, o Senhor não está olhando para nós? O Senhor não está cuidando de nós? O Senhor não quer falar, não quer fazer por nós? A segunda pergunta que é destacada nesse texto é a pergunta de Jesus aos discípulos. A primeira são os discípulos perguntando a Jesus. A segunda é Jesus perguntando aos discípulos. Na verdade, Jesus faz duas perguntas a ele. Depois que Jesus opera o milagre, Jesus pergunta a eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está perguntando: por que vocês estão ainda... Quem sabe, por que vocês não me acordaram antes para resolver esse problema? Ou, quem sabe, Jesus está falando: por que vocês não confiam em mim? A terceira pergunta, a primeira foi os discípulos perguntando a Jesus. A segunda é Jesus perguntando aos discípulos. E a terceira são os discípulos perguntando entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se na primeira eles estão perguntando se Jesus não se importa com eles, se na segunda o Senhor Jesus adverte se eles não têm fé ainda suficiente para confiar nele, em Jesus, na terceira eles mostram o seu espanto, mas também mostra o que Jesus quer fazer conosco. Jesus sempre quer se revelar. Nós não conhecemos Jesus por completo. Nós não conhecemos Deus em sua plenitude. Isso vai acontecer quando alcançarmos as mansões celestiais, onde veremos Jesus e o nosso Deus face a face. Mas até lá, dia após dia, o Senhor vai nos revelando, vai se revelando cada vez entre nós. E vamos estar nos perguntando: Jesus, que Jesus é este que faz milagres, domina a natureza e faz do nada as coisas acontecerem? Eu quero mostrar aos nossos irmãos esta noite, nesse texto, que é muito conhecido entre nós, de 4 coisas que precisamos entender de Jesus. 4 coisas que o Senhor quer de nós, e obviamente que o Senhor quer de nós, porque Ele está se revelando a nós. Então a primeira lição que nós precisamos entender é a paz que Jesus quer nos dar. Vou repetir. Jesus quer nos dar uma paz e Ele está dando uma demonstração desta paz que Ele quer nos dar. Jesus estava dormindo. Jesus estava no fundo do barco. Eu não sei se você já viajou em uma embarcação. A irmã ali disse que nem quer. Mas eu já viajei em uma embarcação. Não importa se você está no ponto mais alto do barco. Não importa se você está no meio, é um lugar menos suscetível a você sentir aos movimentos, ou embaixo, tanto em cima quanto embaixo, é aonde você sente mais a ondulação. No meio você também vai sentir, mas no topo, tem aqueles barcos com vários andares, né? Tanto no último andar, quanto no primeiro, ou lá no porão, que é o que está descrito. Ele estava no porão, estava tendo acesso à força das águas, e creio que no porão é onde também sentimos mais a força do som das águas, estando calmo ou não, é onde nós vamos sentir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus entrou no barco com os discípulos,
outros barquinhos acompanharam a Jesus. Os escritores não falam sobre os outros barquinhos, concentram a ação da tempestade no barco em que Jesus estava. E Jesus vai para o porão dormir. Só que a tempestade começa, os discípulos que não estão no porão, estão, quem sabe, na popa, quem sabe estão em outro local, começa a perceber a tempestade, começa a ver as ondas se levantar, a agigantar, e eles começam a trabalhar. Só que a palavra de Deus diz que Jesus continuou dormindo. E é bom lembrar que aqui Jesus está como 100% homem. Jesus estava dormindo de verdade. Jesus não estava disfarçando, não. Jesus estava dormindo de verdade. E ele dormindo, continuou. O barco faz isso. Só que o barco não faz isso nessa calmaria. O barco faz isso quando a tempestade está se iniciando. E é uma ação que normalmente mantém as pessoas dormindo. Só que na tempestade, o barco faz isso. Aí quem está deitado vai para um canto. Quem está sentado fica deitado. Quem está em pé, se não segurar, cai também. A pergunta é, o que é que fez Jesus ficar dormindo? Eu entendo, meus amados irmãos, que Jesus quer nos dar uma lição, de que Ele quer nos dar uma paz que excede todo entendimento, conforme Ele disse, e foi registrado pelo apóstolo João, no capítulo 15, capítulo 14 e capítulo 15. O Senhor quer nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Se Jesus está dormindo, é porque podemos ficar tranquilos. Se Jesus perceber que a situação está fugindo do controle, ele acorda. Ele se levanta. Ele faz maravilhas. Os sacolejos podiam ter acordado Jesus. A gritaria dos discípulos mandando Pedro falando, João vai para o fundo, Tiago vai para o lado, vamos tirar essa água aqui, tem água ali naquele ponto lá, vamos tirar. A gritaria não só dos discípulos, mas também dos ventos, porque os ventos fazem muito barulho. E as embarcações, quando começam a se agitar dentro das águas, também faz barulho. Nada disso acordou Jesus. O medo poderia também ter acordado Jesus, mas Jesus conhece. E quem conhece não tem medo, porque o medo é resultado de desconhecimento. Você só tem medo de alguma coisa que você desconhece. Se você está enfrentando um adversário, você só vai ter medo se você desconhece que o poder dele é maior que o seu. Se você sabe que o poder seu é maior que o dele, você não tem medo. Nada disso acordou Jesus. Porque ele está mostrando-nos, olha, discípulos, vocês viram os milagres acontecerem. Vocês viram eu contar parábolas da palavra do Senhor. Eu já mostrei a vocês que vocês podem ficar tranquilos. Os sacerdotes, os fariseus já tentaram me matar, já me levaram até próximo ao pináculo, próximo ao alto da montanha para me lançar. E não me lançaram, porque na hora certa que as coisas acontecem. Se não está na hora, não acontece. Vocês precisam aprender. Eu tenho uma paz que excede todo o entendimento. Agora é importante entender, meus amados irmãos, que esta paz não é uma paz natural. A paz natural vai nos tirar a tranquilidade
num momento desse. É natural que a gente entre em desespero. É natural que a gente tente agir. É natural que a gente comece a ficar preocupado. Mas se a gente sabe que Jesus está conosco, se nós sabemos que Jesus está conosco, se conhecemos que Jesus está na nossa embarcação, se sabemos que Ele está parado, é porque podemos descansar. Ele não vai deixar a gente morrer. Ele não vai deixarmos perecermos. Se morrermos fisicamente, é porque chegou a hora nossa. Mas naquele momento, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente pensa que vai ser destruído, a gente pensa que Jesus nos abandonou. Lembre-se, Jesus não te abandonou. Jesus neste barco como homem estava dormindo, mas nesse momento ele está como Deus, e Deus não dorme, ele está sempre atento às nossas dificuldades, ele está atento aos nossos perigos, ele está atento àquilo que nós estamos atravessando. Por isso nós podemos ter paz, nós podemos descansar. Eu entendo que Jesus está mostrando, olha, a paz que eu quero te dar é uma paz que você pode descansar até na tempestade. A paz que eu quero te dar é a paz que você pode descansar até em meio a gritarias. A paz que eu quero te dar é a paz que excede o seu entendimento. Você não vai receber de si mesmo, mas eu estou com você, você está comigo, você pode sentir essa paz. Esta tempestade não te destrói, esta tempestade não vai te matar, pode ficar tranquilo. Se eu não fiz nada, é porque a situação está ainda no controle. Jesus nos ensina a termos paz. É muito preocupante nós estarmos em qualquer circunstância, já estamos nervosos. Em qualquer problema, já não clamar por Jesus. Porque os discípulos, o que é que eles fizeram? Eles deixaram Jesus. Jesus está dormindo, a tempestade. Não, vamos resolver esse problema. Nós somos aqui em 12, no mínimo. Eu imagino que para a conta deles isso era suficiente. Mas tem problemas na vida que essas coisas não são suficientes. Então você pode contar com a ação de Jesus. E se você perceber que Jesus não está fazendo nada, fica tranquilo, porque se ele não está fazendo nada, é porque a situação está dentro do controle. Se ele não se levantou para agir, é porque a situação está no controle. A paz que ele quer nos dar é uma paz que excede todo entendimento. Eu entendo, é uma imaginação minha, é um pensamento meu, que a ideia de Jesus, ao fazer os discípulos passar por aquela tempestade, não era calar o vento e sossegar o mar. A impressão que eu tenho é que Jesus queria que avançasse a tempestade até chegar na outra margem. Porque tem tempestades que o Senhor Jesus não quer intervir. Ele quer que a gente passe para a gente aprender a confiar e a descansar no seu poder. Agora, se ele quer mostrar que podemos ter uma paz diferente que o mundo dá, uma paz diferente que nós podemos, de nós mesmos gerar, que ele pode gerar uma paz completamente fora do comum, uma paz sobrenatural, por isso precisa ser alcançada no sobrenatural. Nós podemos observar também que Jesus tem uma fé, quer que a gente tenha uma fé diferente. Porque a impressão que eu tenho, até pela surpresa deles na última pergunta, a impressão que eu tenho é que os discípulos não acordaram Jesus
para Jesus intervir na situação. A impressão que eu tenho, e eu suspeito que foi Pedro quem acordou Jesus, a impressão que eu tenho é que eles acordaram Jesus para pedir Jesus, para que Jesus ajudasse eles no trabalho de manter o barco inteiro. Quem sabe eles acordaram Jesus pensando: Jesus, o senhor pode me ajudar a gente a tirar um pouco da água? A impressão também que eu tenho é essa. Por quê? Na final eles não imaginavam que Jesus teria poder sobre a natureza. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos, expulsar demônios. Mas eles ainda não tinham visto Jesus controlar a natureza, ordenar a natureza. Então, se eles não tinham visto e eles ficaram surpresos, para mim é entendível, é lógico entender que eles acordaram Jesus para outra coisa. Para que Jesus o ajudasse a tirar a água ou a controlar o barco naquela tempestade até que ela se fosse. Só que, meus amados irmãos, Jesus quer que a gente tenha uma fé que não serve nos nossos parâmetros. A fé que Jesus quer nos dar é uma fé sobrenatural. Quando nós saímos de um ponto A para um ponto B, na saída, nós temos uma fé natural de que chegaremos ao ponto B. Só que no meio do caminho pode acontecer coisas que esta fé pode ser abalada. O que o Senhor Jesus quer que a gente entenda é que se nós temos esta fé, Ele quer que a fé sobrenatural, a fé poderosa em Jesus possa nos manter firmes, fiéis, de que se saímos do ponto A porque Ele mandou, e se é porque vamos chegar ao ponto B porque Ele garante a vitória. Porque a primeira coisa que o Senhor Jesus fez, depois que acalmou a tempestade, foi perguntar: vocês não têm fé ainda? Por que vocês são tímidos nesse aspecto? Porque ainda falta fé? Jesus quer nos dar. A fé que Jesus quer operar em nós é uma fé sobrenatural. Às vezes nós não sabemos o que é que Jesus vai fazer, porque, irmãos, a criatividade de Jesus, ela passa o nosso entendimento humano. Não dá para imaginar o que é que Jesus vai fazer mais à frente. Não dá para imaginar o que é que Jesus pode fazer, porque na nossa mente, no nosso raciocínio, na nossa lógica, as coisas não são iguais às de Deus. Só que se estamos com Jesus, se Jesus está conosco, ao invés de pedir para Jesus nos ajudar a contornar o problema, é melhor pedir para Jesus resolver o problema. Porque se eu peço a Jesus a me ajudar, que Ele me ajude no meu problema, eu estou falando: olha Jesus, eu vou fazer desse jeito, me ajuda assim, eu vou aqui. Ou seja, eu estou no controle. E o que Jesus quer é que nós coloquemos uma fé tão grande em Jesus, que esta fé faça: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu posso resolver, dá a instrução que a gente segue, que certamente o Senhor vai dar uma solução melhor do que a minha. Estava claro que o projeto deles, que a forma como eles trabalhavam, não ia resultar. Jesus quer que a sua fé seja uma fé que é iniciada, pode até ser iniciada como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Mas Ele quer que ela vá, produza as raízes profundas e gere árvores grandes. Ele quer uma fé, que a gente tenha uma fé nele sólida. Uma fé que nenhum vento vai derrubar. Que nenhuma tempestade vai tirar. Uma fé sólida. Jesus está comigo.
Eu posso não saber contornar uma situação que eu fui treinado a contornar, mas Jesus, Ele pode. Então deixa no controle dele. Então, ao invés de eu pedir a ajuda de Jesus, eu vou me colocar à disposição de Jesus para que eu possa atender as ordenanças de Jesus. Tem hora que Jesus vai resolver sem a nossa ajuda. Mas tem hora que o Senhor Jesus vai falar a gente fazer alguma coisa diferente. O mais importante é que a nossa fé em Jesus precisa ser sólida. Porque tem muitas pessoas, é impressionante, como muitas pessoas ouvem pregações poderosas, derramam lágrimas, rios de lágrimas na presença do Senhor, e no outro dia estão mais desconfiados, no outro dia estão mais perturbados e temerosos, porque ao invés de olhar para Jesus, continuam ainda esquecendo, focando nos problemas. Os problemas sempre são, todos os tempos, todo dia você tem um probleminha para resolver. Agora, se a gente foca no problema, a gente não acha a solução nunca. Agora, tem os problemas que o que o Senhor quer é que a gente tenha uma fé que deposite a nossa confiança inteira nele. Senhor Jesus, então, irmãos, é a primeira coisa. Se começou uma tempestade, não começa a resolver, não. Se apareceu o gigante, se começou a aparecer inimigos, não começa a lutar, não. Antes de começar a fazer as coisas, se apresenta diante dele e fala: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu fique parado, só observando o seu poder em ação? Ou o Senhor quer que eu faça alguma coisa para que o Senhor demonstre a sua sabedoria e a sua grande graça e misericórdia sobre as nossas vidas? E se o Senhor quer que eu haja, como é que o Senhor quer que eu haja? É assim, mais forte, é mais leve? Como é que o Senhor quer que eu haja? É assim que deve ser o nosso comportamento diante das circunstâncias. Mesmo os problemas que fomos treinados a resolver. Eu vou dar um exemplo. Josué. Josué foi treinado para a batalha. E não só treinado para a batalha, ele foi treinado para liderar as batalhas. E não só treinado para liderar as batalhas, ele foi treinado para ser o substituto de Moisés. Então ele já está substituindo Moisés, ele já está vencendo grandes batalhas com um exército menor, diante de exércitos maiores e melhor armados. Mas ele está na direção de Deus, com a bênção de Deus, e vence esses batalhões. Aí chegou um exército que era menor que o de Israel, em termos de armas mais fracos ou menos forte. A primeira coisa que Josué fez, vamos lutar, mas não vamos lutar com todo o nosso exército, porque não precisa. De forma natural, lógica, ele fez uma decisão correta. Agora, se a gente acredita em Deus, que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem as melhores decisões para nós, e o Senhor falou: medita na lei do Senhor de dia e de noite, e antes de ir para a batalha, busque orientação. Se ele tivesse feito isso, buscado ao Senhor, ele teria a informação de Deus que havia maldição no arraial de Israel. Um dos príncipes, um dos líderes tinha tomado ouro e prata e capa, que não era para ser colocado dentro do arraial, era para ser deixado. Não era para ele, mas ele tinha roubado e escondido. O que acontece? Uma parte do exército de Israel, que era maior que o exército que eles iam enfrentar, começou a encarar, e a derrota foi feia. A vergonha foi feia. Porque além de pessoas injustas, inocentes morrerem no exército, ainda saíram correndo, voltando.
Aí Josué voltou para Deus. Senhor, o que é que aconteceu? O Senhor não está conosco. Vencemos guerras, destruímos exércitos maiores por causa do Senhor. E agora esse mal nos aconteceu, essa maldição nos aconteceu. Aí o Senhor falou, tem anátema no meio do arraial. Aí ele seguiu as instruções do Senhor, chegou até onde está a maldição, tirou a maldição. Promoveu o juízo para a pessoa que desobedeceu a ordem. Voltou para a guerra com o mesmo exército, pequeno, reduzido, e venceu do mesmo jeito. Ou seja, às vezes nós temos a intenção, isso aqui eu resolvo, eu não preciso contar com Deus. Mas a fé que o Senhor Jesus quer que a gente tenha, é que a gente conte com Ele em todos os detalhes. O Senhor pode resolver, dar a situação, pode fazer um probleminha pequenininho, pode ser esse probleminha que pode deixar a gente pelo avesso. E o Senhor Jesus quer falar, meu filho, fica comigo aqui. Me observa. Observa o meu poder, observa a minha sabedoria. Se eu estou em paz, fique em paz. Se eu não levantei, pode ficar tranquilo, está tudo sob controle. Se eu não comecei a agir, está tudo sob controle, então descansa. É isso que o Senhor quer. Antes de começarmos a agirmos, começar a observar o que o Senhor Jesus está falando, ao que o Senhor Jesus está fazendo. E observando, descansar até Ele dar uma ordem. Jesus quer que a gente tenha uma fé grande, que pode começar com um pequeno grão de mostarda, como já foi dito na mensagem anterior, mas esta fé tem que estar firmada. Este pequeno grão de mostarda não vai ficar um grão de mostarda, vai ter que criar raízes profundas, vai ter que chegar ao mais profundo da terra e vai crescer, e vai mostrar seu poder, vai mostrar os seus frutos. Para isso, precisamos primeiro olhar para Jesus. Como é que eu tenho fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o diácono Lucas. Ouvir o pastor João Áquila. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Abraão, que é o pai da fé, ele é o pai da fé. O pai da fé fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Então você sabe que na palavra de Deus está escrito que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E se Jesus não está agindo, é porque as coisas estão sob controle. Então você ouviu a palavra de Deus, gerou fé no seu coração. Então fortaleça esta fé, dando glória a Deus. Às vezes nós estamos em momentos de oração, às vezes eu passo por isso, que eu tenho muitos assuntos para aparecer, mas a mente não está muito ajustando. Aí eu começo a dar glória a Deus, eu começo a dar aleluia, eu começo a dizer santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Às vezes passo uma hora só dando glória a Deus. Aí você fala, mas pastor, isso não é reza? Não, reza é ficar toda hora pedindo a mesma coisa, sem propósito. Que ainda tem o clamor, que o clamor você pede a mesma coisa o tempo todo. Mas o caso da reza é que você fica fazendo aqueles pedidos ali sem propósito. Aquelas orações sem propósito. Mas quando você tem propósito, meu amado irmão, é porque você conhece. Quando você dá glória a Deus, os anjos estão lá nos céus, irmãos. Os arcanjos, os serafins. As pessoas, os seres celestiais mais poderosos. Obviamente, depois que Deus, o Pai e o Espírito Santo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão lá diante de Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E uma das passagens diz que eles passam o tempo todo. E Deus não está enjoado, ele está ouvindo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ele vai enjoar de você, ouvir de você, glória a Deus. Jesus está comigo, glória a Deus. Jesus vai resolver esse problema, glória a Deus. Jesus vai me dar uma orientação, glória a Deus. Jesus vai me dar uma direção, glória a Deus. Jesus vai fazer uma intervenção, glória a Deus. Deus não vai se cansar, Ele vai se agradar. Porque Ele está vendo que você está com fé e está esforçado para fortalecer essa fé. A fé que o Senhor Jesus quer nos dar é uma fé sólida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, além da paz que Jesus quer nos dar, que é uma paz sobrenatural, uma paz que o mundo não dá, uma paz que excede todo o entendimento,
e uma fé que é uma fé sólida, o Senhor Jesus quer mostrar que ele tem intervenções sobrenaturais. Sobrenatural. Eu disse em um momento aqui da mensagem que acredito que Jesus queria que os discípulos passassem por tempestade sem intervir. Porque estava no controle. Obviamente que aquilo ali não ia destruir eles. O barco poderia até se desmontar, mas eles chegariam do outro lado inteiros. Como aconteceu com Paulo. Agora, nós observamos que o Senhor Jesus, ele intervém. Quando o Senhor Jesus percebe que a fé deles não está sólida, ainda não foi firmada com raízes. Quando Jesus percebeu que a paz dele ainda não é a paz que Jesus pode dar, o Senhor Jesus interveio de forma sobrenatural. Isso mostra as misericórdias do Senhor Jesus para conosco, a bondade de Deus para com as nossas vidas, e mostra que o Senhor Jesus entende as nossas labutas. O Senhor Jesus entende as nossas limitações. E a palavra de Deus diz, e é Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O Senhor Jesus veio que eles foram tentados a resolver o problema e a se desesperar. E aquilo já estava fora do controle. Então o Senhor disse: não, eles não vão suportar isso aqui, então eu vou intervir. E a intervenção do Senhor foi uma intervenção sobrenatural. Às vezes você está... Irmãos, a gente tem que ser sincero, irmãos. A gente não pode mostrar uma fé que não tem, não. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Não podemos mostrar uma paz que nós não estamos desfrutando, não. Porque vai ser como aquela figueira que o Senhor Jesus encontrou, cheia de folhas, e ele foi procurar o fruto e não achou fruto. E a palavra de Deus disse que não era tempo de dar fruto. O que era natural? Se Jesus estava com fome, e o texto diz que estava com fome, diz que não era tempo, e ele foi buscar o fruto do figo, da figueira. O que era natural? Para mostrar que o poder da fé era realmente poderosa. Era fazer figo aparecer. Só que a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira, se ela dá fruto, se ela está com folhas, é porque tem fruto. Enquanto não tem fruto, a figueira não tem folhas. Ou seja, a figueira estava mostrando uma coisa que ela não tinha. E nós, no nosso relacionamento com Deus, precisamos ser sinceros. Se não tem ainda a paz que excede todo entendimento, é preciso buscar ao Senhor com sinceridade, para que o Senhor venha dar-nos a paz que excede todo entendimento. Se não temos uma fé ainda sólida, é melhor ouvir uma reclamação de Jesus por conta de uma fé que ainda não é sólida, do que ouvir uma maldição de Jesus. É melhor ouvir uma reclamação, uma bronca de Jesus, porque ainda não temos uma fé sólida quando deveríamos ter uma fé sólida, mas se ainda não tem, é melhor sermos sinceros ao Senhor. Agora, Jesus olha, ele viu a sinceridade dos discípulos, eles não iam suportar aquela tribulação, eles foram tentados a todo tipo de ações. Aí o Senhor Jesus interveio com misericórdia. Deu uma bronca depois, mas antes da bronca, ele deu a intervenção. Antes da puxão de orelha, o Senhor vai intervir na sua vida. O Senhor intervém nas nossas vidas e a intervenção dele sempre é sobrenatural. Não é natural o vento calar-se a ordem de uma pessoa, de um ser humano, e parar de vez. Ele vai parando devagarzinho. O mar parar de agitar de vez. O mar está aqui, ó. Aí daqui... Foi isso que aconteceu. Mar,
Vento, se aquieta e cala-te. O vento parou de emitir o som, e obviamente parou de soprar, numa linguagem humanamente falando. E o mar se aquietou. E diz que imediatamente, o vento se aquietou e houve grande bonança. Imediatamente. O Senhor Jesus, ele é poderoso. O Senhor Jesus, ele é poderoso. Ele pode fazer imediatamente o problema sumir das nossas vidas. Mesmo que depois precisa dar-nos uma instrução, um puxãozinho de orelha, é melhor passarmos pelo médico. Mas ele tem poder e ele também usa o seu poder se está na hora de intervir. Ou seja, nós podemos ter fé em Jesus, nós podemos descansar com Jesus, porque ele vai intervir. Ele vai intervir e vai intervir com poder. Você sabe que uma pessoa doente de uma hora danada parar de ter dor? Você sabe que o remédio ele pode até trazer cura. O remédio do Senhor deu a inteligência para os homens. Ele traz cura, mas ele não traz imediatamente. Você não toma um remédio para dor e imediatamente para com a dor. Vai devagarzinho. Ainda orienta você a dormir antes para poder, quando dorme, o remédio ter mais efeito. Ou o efeito mais rápido. Mas é uma coisa do processo assim, não é estancado. Mas o Senhor Jesus tem poder para resolver o problema na hora. E você pode dizer, pastor, Deus, eu não aguento. Se o Senhor Jesus não interviu, é porque ele sabe que você aguenta. Agora, quando ele vê que você não aguenta, ele vai intervir. E vai intervir com poder. Cala-te e aquieta-te. O Senhor tem poder para os problemas. O Senhor tem poder diante dos demônios, diante dos inimigos, de dizer, cala-te e aquieta. E eles calam e aquietam-se imediatamente. Você pode glorificar ao Senhor. Oh, aleluia. O Senhor tem poder para resolver os nossos problemas, meu amado irmão. O Senhor tem poder para resolver os nossos problemas. Creia no Senhor Jesus. O Senhor tem poder para resolver os nossos problemas no piscar de olhos. O Senhor tem poder para nos dar a direção certa no piscar de olhos. Então descansa no Senhor. Ele vai intervir na hora certa. E essa intervenção, ela pode vir porque ele percebe que falta fé firme. Pode vir porque ele percebe que não há uma paz que aqui ele nos deu. Ou pode vir porque ele quer mostrar o seu poder. Porque às vezes já temos paz, ele vê vê a nossa paz, ele vê a nossa fé. Ele vê o nosso descanso nele, ele vê que nós buscamos ele primeiro, que buscamos a sua direção em primeiro lugar, que nós buscamos a sua face, ele vê. Então, às vezes, ele quer mostrar realmente o seu poder. E quando ele quer mostrar, e quando ele mostra, e nada foge o controle de Deus. Nada foge o controle de Deus. Seja fora do tempo, seja no tempo, Deus, quando mostra que Ele quer fazer alguma coisa diferente, Ele faz. E ponto final. Eu lembro assim, meu pai contar porque eu era criança ainda, abaixo dos 10 anos de idade. Meu irmão sofreu um acidente em casa. Ele caiu da laje e fez um buraco na cabeça. Foram correndo aos médicos, bem pequeno meu irmão. Bem menos de 10, eu acho que menos de 5 anos. Eu, né, no caso. E foram para os médicos. O médico olhou, olha, se ele sobreviver, a chance de sobreviver é de 5%. Se sobreviver, vai ficar ou tetraplégico, ou louco, ou as duas coisas. Normal não fica. Aí você viu que é desespero de um pai e uma mãe. Ouviu a notícia de um filho, que é o do meio, com esse diagnóstico. Se ora para Jesus manter vivo, vai dar muito trabalho.
Não é o problema de dar trabalho. O problema é que nenhum pai quer ver o seu filho sem desenvolvimento. Nenhum pai quer ver seu filho sem ele estar avançando. Aí meu pai foi orar. Ele estava lá na UTI, no hospital. Foi orar, foi clamar ao Senhor. Daqui a pouco, ele mexendo com o meu irmão. Cadê o buraco? Não, o buraco era grande. Cadê o buraco? Meu irmão hoje tem 36 anos. Nem é tetraplégico e nem é louco. Quer dizer, é animado. Mas não é. Mas controla bem. Meu irmão é engenheiro de informática, informação. Mexe com negócio de coisas exatas. É um dos instrumentistas, toca tudo. Violão, guitarra, bateria, teclado. Até sanfona agora está aprendendo a tocar. É esportista. Lá na Suécia agora até negócio de neve está brincando lá. Porque quando Deus quer mexer no controle, Ele mexe na sobrenatural. Então, descansa com o Senhor. O Senhor Jesus quer mostrar que Ele tem uma paz que excede todo entendimento para nós. Jesus, Ele tem uma fé sólida para nós. Jesus, Ele tem uma intervenção sobrenatural em nosso favor. Agora, o Senhor Jesus, Ele quer criar um relacionamento com a gente acima do normal. A última pergunta que foi feita: quem é este? Quem é este? Você pode ter o melhor relacionamento com Jesus. Em algum momento você vai falar: que Jesus é esse? Os discípulos, por conta da fé, ainda não estavam dizendo que Jesus é. Quem é este? Mas aqueles que acreditam em Jesus, já experimentaram alguma coisa de Jesus, quando vê alguma coisa diferente, que Jesus maravilhoso é este? Porque Jesus sempre tem alguma surpresa para nós, irmão. Nós, como eu disse no início, conhecimento de Deus nós vamos ter plenamente na eternidade. Nós podemos ter muito conhecimento de Deus e é o que Deus deseja nas nossas vidas aqui na terra. Agora, pleno mesmo, totalmente pleno, sem nenhuma variação de dúvida, só na eternidade. E o Senhor quer mostrar-se grande para nós. O Senhor quer mostrar o seu poder de forma poderosa para nós. Ele quer se relacionar, porque ele pode até ter puxado a orelha dos discípulos, mas ainda continuou presente com os discípulos. Ele pode até questionar a fé dos discípulos, mas ele ainda permaneceu no barco, desceu do barco, mas não desceu sozinho não, desceu com os discípulos. Ele pode até questionar a nossa fé, ele pode até apertar alguma coisa e nos deixar em constrangimento, mas ainda ele quer estar conosco. Porque o desejo do Senhor é relacionamento pessoal comigo e contigo. Ele quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Tudo isso vai só ser possível da forma do nosso relacionamento com Ele. Eles falaram aqui uma coisa, principalmente para os jovens que ainda não casaram. Não existe amor à primeira vista. Entendendo o que nós entendemos por amor. O que é amor? Amor é você ter um sentimento tão profundo pela pessoa que você quer estar com a pessoa o tempo todo. Até nos momentos que você não quer estar com a pessoa, você está com a pessoa. O amor tudo suporta, o amor tudo fica firme, o amor tudo faz, o amor protege, o amor guarda, o amor se alimenta. Amor de verdade, aquele que nós conhecemos, não se tem à primeira vista. Tem paixões à primeira vista que podem resultar em amor. Tem
tentações à primeira vista, que podem resultar em amor. Agora, amor de verdade é com relacionamento. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Mais eu fico próximo do amor. E quanto mais eu começo a amar, e quanto mais eu me relaciono, mais eu amo. Mais o amor fica mais forte. Ou seja, é relacionamento que gera amor, e no amor, é no relacionamento que esse amor se fortalece. É preciso entender que o Senhor Jesus, ele quer um relacionamento íntimo conosco. Ele quer que a gente saiba quem ele é. Ele sabe quem nós somos, ele sabe a nossa estrutura, ele conhece as nossas deficiências, ele sabe os nossos problemas, ele já sabe tudo de nós. Agora ele quer que a gente entenda quem é ele, mesmo que a gente não saiba plenamente com o que é ele aqui nessa vida terrena, ele quer que a gente se esforce para termos comunhão com ele, relacionamento com ele. Este relacionamento com Jesus é que vai nos fortalecer a paz que ele quer nos dar, que excede o entendimento. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu desfruto da paz que ele tem para mim. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu tenho fé sobre ele, mais eu firmo mais a minha fé nele, e mais eu sou fiel a ele. E quanto mais eu me relaciono com Jesus, mas eu vejo as intervenções de Jesus. Jesus quer um relacionamento conosco. Porque vejam, e aqui se a gente observar a narrativa de Marcos, isso aqui é forte. Porque no capítulo, nós estudamos em um desses cultos, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos observar que Jesus fazia milagres e atendia a todos. Sim ou não? Sim. Só que mostrou também que Jesus criou um barco. Mandou o barco ficar preparado. Ele criou não. Pediu que um dos barcos estivesse preparado para ele se livrar daqueles que não queriam relacionamento com ele. Agora, aqueles que querem estar com ele, ele pode até ir para o barco, mas leva você e eu com ele num barco. Quem quer ter um relacionamento com Jesus, Jesus até pode se afastar, mas ele leva aqueles que estão querendo estar com ele. Portanto, meu amado irmão, é preciso termos um relacionamento com Jesus. Os discípulos tiveram um relacionamento com Jesus. Meu pai gosta de dizer que isso aqui foi uma prova que o Senhor Jesus fez para testar e mostrar aos discípulos que eles precisavam de fé e também ver como eles estavam reagindo a tudo que estavam observando. Eles ouviram Jesus pregar, eles participaram dos ensinos de Jesus, eles viram Jesus fazer maravilhas e proezas, os demônios se calarem, os demônios serem expulsos, eles viram curas impressionantes. Aí Jesus fala, vamos fazer um testezinho, vamos para o barco. Aí ele vai dormir, tempestade acorda, e nessa prova eles não passaram. Agora Jesus, como um bom mestre, como disse no início, os discípulos, mestre, não te importas que pereçamos? Jesus vai mostrar, eu me importo se vocês perecem, mas eu me importo mais é que vocês aprendam comigo. E como um bom mestre, ele volta às aulas, para que mais à frente você e eu seja aprovado. Para que mais à frente eu e você sejamos aprovados. Quem é este? Porque quanto mais nos relacionamentos com Jesus, mais ficamos surpresos com ele. Mas não é uma surpresa como os dos discípulos, é uma surpresa com quem está andando com alguém surpreendente. Quer ver, esposos, sua esposa ficar mais junto de você, você fazer uma surpresa para ela. E vice-versa também. Pais e filhos, filhos e pais. Quando a gente faz surpresa, as coisas se aproximam. Então Jesus mostrou uma surpresinha para eles, para mostrar, olha, eu quero estar com vocês, agora vocês precisam estar comigo. Jesus sempre quer algo conosco. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais intimidade temos com Jesus, mais veremos maravilhas de Jesus em nossas vidas, através das nossas vidas e nas outras vidas. Relacionamento vai nos dar a paz que Jesus quer nos dar.
Nós vamos desfrutar da paz que Jesus já deu, na verdade. Relacionamento com Jesus vai firmar a fé que já foi brotada em nossos corações. Relacionamento com Jesus vai gerar intervenções milagrosas. Relacionamentos com Jesus vai nos fazer que Jesus acalma a tempestade. Se ele não acalmou, está tudo sob controle. Se ele não acalmou, está tudo sob controle. Uns desta hora escapam, fogem, mas nós que conhecemos Jesus, mais próximos dele ficamos. Qual é o seu relacionamento com Jesus? E aqui eu falo relacionamento é íntimo. E relacionamento íntimo você não faz a 3. Você faz a 2. Tem muita gente que fala, pastor, algumas pessoas me questionam porque eu sou pentecostal, falo em línguas, mas eu não tenho essas coisas mais públicas, né? E uma vez me questionaram, mas pastor, eu mostro minha intimidade, eu gosto de revelar minha intimidade com Deus. Eu falei, você pode até gostar de mostrar essa intimidade, mas será que Deus gosta? Porque você, aí ele fala, a pessoa que me questionou, mas eu tenho que provar minha intimidade com Deus. Aí eu pergunto, mas você tem que provar sua intimidade para Deus, para quem? Para Deus? Se você já tem intimidade com Deus, por que você tem que provar a intimidade para Deus? Para os outros? Quem disse que os outros precisam saber que você tem intimidade com Deus? Aí eu falei, eu tenho um relacionamento com minha esposa. Eu amo a minha esposa. Agora, eu não tenho intimidade com minha esposa em público. Eu posso dizer que a amo, posso dar um beijo nela, abraço, mas a minha intimidade com ela é no secreto. Como está sua intimidade com Jesus? É só na hora dos cultos? Ou quando ele te acorda às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e você pode ter essa intimidade com ele? Ou antes de dormir, você pode ter essa intimidade com ele. Quando você acorda, você tem essa intimidade com ele. Quando você percebe um problema, você já corre para ele. Qual é a sua intimidade com Cristo Jesus? Você pode ficar em pé nesta hora.